tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa 10ª aula do curso de Engenharia Eletrônica aqui pela Faculdade Netcom da disciplina de Física 2. Meu nome é Ricardo Silva Borges e o livro que vamos ter como base da nossa aula é justamente o do Halliday e do Resnick, né, que é Fundamento de Física, nona edição. Esse livro da capa verde, como vocês podem observar. Certo? Então, nossa aula é dando continuidade ainda relacionada à mecânica dos fluidos, Pascal e Arquimedes, né? No caso do parte 2. Certo? Como a gente havia comentado no final da aula passada, justamente essa variação, né? O que ocasiona quando o material está boiando ou não, né? É justamente a diferença do que? Da densidade, né? Do material. Então temos como referência o que? A densidade da água, né? Que é justamente um valor de 1 grama mililitro. E temos o que? O material que está sendo exposto, né? Que está sendo em contato com a água para verificar se o mesmo boia ou vai para o assoalho, né? Então, no caso, o que caracteriza o material que vai boiar ou não é justamente tendo como referência a densidade da água. Se o material tiver uma densidade maior que a densidade da água, consequentemente esse material vai para o assoalho, né? Ou seja, vai para o fundo. Agora, se a densidade da água for menor que a do, maior que a do material, né? Por exemplo, esse do gelo, o material está boiando, é justamente porque a densidade do gelo é o que é menor que a densidade da água. Então o material tende a ficar boiando. O exemplo que a gente comentou foi justamente da madeira. Certo? Agora, quando essa situação de flutuação, é justamente dessas duas forças que agem, né? Elas estão aqui em equilíbrio, né? Ou seja, a força de empuxo se torna igual ao módulo da força gravidade, né? E a madeira para de flutuar, afundar, né? Ou seja, ela fica o que? Boiando. Então, a partir desse momento, o pedaço de madeira permanece em equilíbrio estático e dizemos que está flutuando na água. Certo? Como vocês podem observar na imagem. E essa pessoa também, na imagem à direita, ela está o quê? Boiando na superfície, justamente porque a força da gravidade é igual ao quê? A força empuxo. Certo? Agora, quando um corpo flutua em um fluido, né, o módulo da força é justamente o quê? A massa do fluido vezes gravidade. Ou seja, em palavras, um corpo que flutua desloca um peso de fluido igual ao seu peso. Certo? Agora, em relação ao peso aparente de um corpo imerso em um fluido, é justamente essa situação, né? Que o peso aparente é igual ao que? O peso real do material menos o módulo da força o que? Empuxo, né? Como a gente já havia comentado, esse módulo da força empuxo é o que? A força contrária à força da gravidade, certo? É o que empurra o objeto ou material para a superfície da água, certo? Então, como exemplo que a gente pode observar dessas pessoas, a mulher está segurando uma pedra pesadíssima, né? Ou seja, o peso real é muito pesado, mas no entanto, o peso aparente, ela pega o material que com mais facilidade, né? Ou seja, o material está mais leve, justamente devido a essa diferença, né? Que é o que? Que é o módulo da força empuxo, certo? Então, vamos fazer uma questão justamente para relacionar a formulação que havíamos comentado, né? Então, para sugar uma limonada com uma massa específica de 1000 kg/m3, usando um canudo para fazer o líquido subir o que? 4 centímetros. Que no caso é a pressão manométrica mínima em atmosfera. Deve ser produzida pelos pulmões, ou seja, qual é essa pressão? Então foi dado que a massa específica da água, né? Então vamos para a resolução. Que é justamente o que, pessoal? A força, né? O peso, a pressão no caso, menos o que? A massa específica da água vezes a gravidade vezes a altura, certo? Onde sabemos, né, que essa formulação está negativa porque está sendo o que? Sucção, né? Então quando temos uma sucção diferente do recalque, ela fica o que? O valor fica negativo, né?
Então, atribuindo os valores que a gente tem em mãos, que é a massa específica, a gravidade, a altura, né? 4 centímetros, mais vezes 10 elevado a menos 2, justamente, vou fazer a conversão para metros, sobre o que, pessoal? A pressão, certo? Que é justamente a pressão em Pascal, que é 1,01 vezes 10 elevado a quinta Pascal sobre ATM. Logo, atribuindo os valores, temos o resultado final, né? Que a pressão atmosférica, né? Ou a pressão mínima manométrica mínima, equivale, né, a menos 3,9 vezes 10 elevado a menos 3 ATM. Então temos aqui essa questão justamente para relacionar o conceito, né, do macaco hidráulico, que é justamente o que, pessoal? Pascal, como a gente já havia comentado na aula passada, né? Então, vamos lá. Um êmbolo com uma secção reta A é usado em uma prensa hidráulica, né, para exercer uma pequena força de módulo F sobre um líquido que está em contato. Então, por meio de um tubo de ligação com um êmbolo de maior secção reta A. Aí ele pergunta na letra A, qual é o módulo da força que deve ser aplicada ao êmbolo maior para que o sistema fique em equilíbrio. Ou seja, pessoal, justamente fazer a relação da equação de Pascal. E colocar aqui o F, né, em exemplificando ele, né, botando ele como referência. E a letra B, se os diâmetros dos êmbolos são de 3,8 centímetros e 53 centímetros, pergunta-se qual é o módulo da força que deve ser aplicada ao êmbolo menor para uma força de 20 kN aplicada ao êmbolo maior, né? Então, pessoal, nessa letra A nós vamos colocar o que? O F em evidência para ver como fica a expressão, certo? Então, como vocês podem observar aqui na letra A, na solução, que é justamente como a gente já havia comentado, né? Que a força maior sobre a área maior é igual a quê? A força menor sobre a área menor. Então, colocando o F em evidência, temos essa relação, certo? Aí pergunta-se, né? Ele quer saber agora o quê? Dando os valores, né, da área menor, os diâmetros, né, no caso da área menor e da área menor, da menor e da maior. E temos o valor que da força maior que for aplicada. Ele quer encontrar o quê? Ele quer saber qual o modo da força que deve ser aplicada no êmbolo menor, certo? Então, seguindo a formulação de Pascal e colocando o F em evidência, temos essa relação. A área menor sobre a área maior vezes a força maior. Atribuindo aqui os valores, consequentemente temos o valor final como 103 Newton. E temos aqui a nossa terceira questão, também muito boa, né? Ou seja, homens e elefantes fazendo snorkel, né? Então, quando uma pessoa faz snorkel, os pulmões estão conectados diretamente à atmosfera por meio de um tubo de respiração. E, portanto, se encontra a pressão atmosférica. Aí ele pergunta, qual é a diferença, né, na atmosfera entre a pressão interna e a pressão da água sobre o corpo mergulhado se o comprimento do tubo de respiração é de 20 centímetros. E a letra B? 4 metros, né? No caso, a diferença de pressão faz os vasos sanguíneos da parede do pulmão se romperem, enchendo o pulmão de sangue, como mostra a figura abaixo. Um elefante pode usar a tromba como tubo de respiração e nadar com os pulmões a 4 metros abaixo da superfície d'água, porque a membrana que envolve os pulmões contém um tecido conectivo que envolve e protege os vasos sanguíneos impedindo que rompam, né? No caso do elefante. Certo, pessoal? Então, para a resolução da letra A, ele deu o quê? Que é 20 centímetros. Então, atribuímos aqui justamente a variação da profundidade, né, da pressão. Aqui temos, né, que a variação da pressão é igual a quê? A massa específica vezes a gravidade vezes a altura. Então, atribuindo aqui os valores que foram dados, né, onde a massa específica é 998 kg/m3, a gravidade 9,8 e a altura
de 20 centímetros, né? Ou seja, 0,2 metros vezes a pressão. Então temos o valor de 0,19. Na letra B, já com a altura de 4 metros, a gente só faz a multiplicação, né? Fazendo a mesma resolução da letra A, alterando apenas a altura. Logo, o valor dá aproximadamente 0,39 atm. Certo? Então vamos aqui para outra questão muito boa também, né? Onde se pergunta: um bloco de madeira flutua em água doce com 2/3 do seu volume submerso e o óleo com 0,9 V submerso. Aí ele pergunta qual é a massa específica da madeira e a letra B, a do óleo, né? Então, tendo isso em mãos, a gente tem o seguinte fator, né? Se o Vzão é o volume do bloco, nesse caso o volume imerso da água é igual, como foi dado na questão, né? 2V/3, né? Ou seja, 2/3 do volume submerso. Então, como o bloco está flutuando, de acordo com o princípio de Arquimedes, o peso da água deslocada é igual ao que, pessoal? O peso do bloco. Logo temos essa relação, né? Que é a densidade da água vezes o volume, né, inicial é igual ao que? A massa específica, né, da madeira vezes o volume, né? Então, na letra A, como foi dado, né, o volume tendo essa relação com a densidade, temos essa formulação, né, que a massa específica da madeira é igual ao que? 2 vezes a massa específica da água sobre 3, que é justamente a relação, né, que foi dada aqui. O volume inicial é igual ao que? 2V sobre 3. Ou seja, foi substituído o V pela massa específica. Logo o valor, né, atribuindo todos os valores que foram dados, temos que na letra A equivale a 6,7 vezes 10 elevado ao quadrado quilogramas metros cúbicos. Aí pergunta-se na B, né? Se a massa específica, né, do óleo, e o princípio de Arquimedes não dá, né? Que a massa específica do óleo vezes o volume inicial é igual ao que? A massa específica da madeira vezes o que? O volume. Como o volume imerso do óleo é Vzinho, né? S é igual ao que? 0,9 V. Logo a massa específica do óleo é quanto? Né? Então, pessoal, fazendo, né, como foi dado na questão, né, essa relação, logo a massa específica do óleo é o que? É justamente a massa específica da madeira vezes o que? O volume sobre o volume inicial, né, o volume linha, que foi dado que é 0,9 V. Então, atribuindo aqui os valores, né, temos que cortamos o que aqui nessa situação? V com V, porque são valores iguais, a gente corta. Então, temos esse valor de 6,7 vezes 10 elevado ao quadrado sobre 0,9. Logo, temos o valor de 7,4 vezes 10 ao quadrado quilogramas metros cúbicos. Certo, pessoal? Muito obrigado. Aqui encerramos a nossa 10ª aula.